Olá, olá, bem-vindos todos a mais uma live do nosso Hello, querido irmão hello. Good Pedro evening, Dong, all. aqui pelo canal To do another YouTube live do with Brother Instituto Pedro Café para Dom, Todos. Boa noite a the todos. Não Institute Life for esqueça All. de curtir, Good comentar evening e to all. compartilhar. Boa Don't noite, forget irmão to Pedro. like, Boa noite, subscribe, André. Parece que você está and good evening, Brother Pedro. na costa oeste americana. Good evening, É isso? Andre. It looks Perto like de you are Nevada, at perto the da west Califórnia. coast of the U.S., close to California, right? Yes, yes, I am. And now it's 4 Você está o'clock. atrás da gente. Nós estamos na frente. Yeah, you Já are são 8 horas da behind noite. us. São 4 horas de diferença, Over né? here is 8 Muito bom. 8 p.m. Você So geralmente está na there is frente, a né? Você 4-hour vai para difference. Europa, Paris. Usually you go to Europe, to Paris, Você está para trás. Yes, yes, in the Muito evening. but bem, now hoje nós you're estamos behind com dois us. convidados Very well. maravilhosos. Tonight Um we deles é o have two Danilo, wonderful guests. de One Sorriso, of Mato them is Grosso, já, Danilo já from tinha Sorriso, Mato participado uma Grosso. vez, né, da nossa live. He had E quem está participated estreando é o once Neto de in this Goiânia. live Então, stream, bem-vindos and aqui para a the one live, who's mais here uma for the live first time is Neto maravilhosa from presença de Goiânia. vocês, viu? It's Muito wonderful, bem-vindos. your participation Então, here. vamos Be very welcome. começar. Por que So esses dois let's convidados? Porque get nós started. acabamos de ter Why a do we have these two conferência na região guests? 1 Because we e have essa just had conferência the na região 1 conference in começou Region em 1, Goiânia na sexta-feira and à this noite conference e started depois in Goiânia de manhã last nós Friday fizemos ainda a live em evening. Goiânia, live com o Then PAC, on e Saturday já morning we had viajamos the para live Brasília. with Pac E no sábado in nós Goiânia, and tivemos then we traveled uma to reunião e Brasilia. domingo outra reunião e Saturday uma série we de had another meeting, comunhões and then on informais Sunday a no meeting, café da and we manhã, em had outros a momentos, number of sempre, informal né, fellowships. muita jorra muita luz e todos nós ganhamos muito, né? And Especialmente we lá received much em light, we Goiânia, gain a lot, all of eu us, we gain a lot. ainda não sabia o que iria compartilhar, né? Porque And in Goiânia, se o I senhor did não, not know what se I was o going to senhor não share. dá a direção, se o senhor não falar, né, em vão, So a if gente the fala, Lord porque a does palavra do not homem give us direction, não tem if He does poder, not não speak surte in efeito, né? vain, we E speak, because praticamente man does na not última have hora o power. senhor deu uma direção e o And senhor, né, me fez entrar almost at the last minute, the na, Lord na gave us a vida de direction. Abraão, porque Then we tanto entered Paulo como into the Estevão, life of Abraham, because começaram a both sua narrativa em Paul and cima de Stephen, Abraão, porque they todos essa época spoke, estavam they muito started presos com their relação a speech Moisés, a lei de talking Moisés, about the a lei dada por story of Moisés. Abraham, No because entanto, the a people origem, né, do povo de there Israel back then they were very está em tied to Abraão. Moses, E Abraão, a origem de but the Abraão, né, origin is a in origem de Abraham, Abraão não começou pela lei, mas começou and pela the fé, origin né? in Então, por Abraham isso esse did not ponto é start muito with the importante. law, but with Então, você viu que o faith. povo And judeu this is a ficava muito very preso important à lei de point, Moisés, mas eles because não the conseguem, eu people acho of que Israel, they were very much falta-lhes a tied revelação sobre with the law por of que Abraão foi Moses, chamado but they e lacked porque the Paulo revelation fala of de why Abraão que foi Abraham da was fé, né? called Então and isso tudo why é Paul maravilhoso. called E Abraham lá em as the Goiânia father of those who eu believe. And iniciei com this algumas is referências, wonderful. porque So in não é Goiânia, possível que uma we pessoa, started do jeito que está descrito with em this Gênesis capítulo 12, points do nada because o it's Senhor not, chama e a pessoa it's vai e impossible. obedece, né? When we read Não Genesis questiona, 12, alguma someone coisa is tem por called trás, né? Então eu and fiz that algumas person referências, doesn't mas graças question a Deus que no and sábado just em believe. Brasília o Senhor nos deu So I alguns made some, versículos e aqueles I versículos inferred some confirmaram, né, things. que And but Abraão then não on Saturday we fazia read some referência, verses, and these mas foram verses confirmados com a confirmed palavra de Deus. Então, the ficamos muito word of God. contentes, né, So porque essa é uma grande luz que vai these nos points they ajudar were muito confirmed by the nesse word of God. coração de Abraão, né? Então, So we antes de saw nós, the heart of quero Abraham. começar então com o Neto, porque nós começamos So I want to primeiramente start lá em with Goiânia, Neto. e graças ao Senhor, né, o Senhor We were trouxe vários in irmãos aí de Goiânia, outras regiões, and e ali nós thank the tivemos uma Lord. reunião, The uma Lord conferência brought maravilhosa, saints from other mais regions. uma We comunhão, had mas a recebeu wonderful muita luz, meeting. e We had você, fellowship, and the eu Lord ainda gave estou us much compreendendo light. a próxima vez que fizer, tem que ter mais de And the 1.000 saints in pessoas, é isso? Goiânia, Hein, they Neto? committed Fala um pouquinho você. themselves to have the next conference for Boa noite, irmão 1,000 Pedro, people. irmão Good André. So evening, you speak a yes, good little evening, Brother for Pedro, us André, now. Danilo, Me reúno aqui em Goiânia Neto Alcântara e from Guyana. um prazer, né? Muito grande estar aqui So it's a participando da live. pleasure
Louvado seja o being here Senhor. with live. Realmente, a conferência em Praise the Goiânia para Lord. nós foi uma And virada de truly, for chave, us, né? the conference in Guyana Ficaram was really muito a key for alegres, us. muito felizes. The brothers were very happy, very joyful. Eu percebi assim, foi And I um momento realized assim extremamente that it was just an gostoso, né? atmosphere Onde o that irmão Pedro was ali estava joyful. ministrando a palavra Brother Pedro was como sharing the pai, word conselheiro, né? E like a father, like graciosamente o a Espírito counselor. direcionou todas as And coisas. thank Nós the Lord, tínhamos the Holy mais Spirit de also showed the 25 things. convidados. Então, quando More o than irmão Pedro 25 no início falou ali invites. sobre a criação do And when homem, Brother Pedro o finished in the end, barro, o espírito, a nation of alma, man, the aquilo man, the ali, spirit, muitos soul. irmãos, os convidados não Many tinham essa brothers there dimensão. E depois that da did not have that repercussão, dimension. conversando, né, com alguns But having the convidados, conversation with them, foi with algo the, assim with the invites, maravilhoso the que o guests, Espírito fez, graças a Deus. and marvelous what the E na Spirit did. segunda-feira nós tivemos And on uma Monday, comunhão, né, uma festa do amor, e os irmãos we had muito a little alegres fellowship of também, ali the onde a Feast of gente Love com o as espírito well. muito grato ao Brothers very Senhor. happy, E também já very levaram thankful mais as well 10 for the Lord. convidados. Então, assim, o Senhor We also tem took another 10 avançado, people at first graças a time. Deus. E com Thank the Lord that certeza a the things alegria are nos olhos advancing. dos irmãos, a felicidade em estar And I can see the servindo, eyes, em the happiness receber o in the irmão eyes of the Pedro. Nós brothers tínhamos receiving 58 Brother igrejas, Pedro. né? 58 cidades ali Now representadas. 58 cities Então, represented there. realmente foi uma festa muito So grande. truly it was just a feast. Graças It a was just a Deus por party. isso. Louvado seja o Senhor. And thank the Lord for this. Praise the O Lord. Senhor nos levou Yeah, the Lord a começar has mesmo em Gênesis. has Gênesis brought capítulo us 1, capítulo to 2, start in Genesis mostrando chapter que 1, o Espírito chapter queria 2. mostrar que não The é Spirit wanted to show história, né, us que nós estamos contando that de it wasn't just Abraão, a depois de story Abraão, that we não were é uma história. talking about Deus sempre from Adam to teve uma Abraham. intenção no God coração has que era always a had an sua vida intention para o in homem, his heart né? Quando to ele give criou o his homem no life to capítulo man. 1 de Gênesis, versículos When he 26 a created 28, ele man mostra in que Genesis chapter Deus, 1, verses Deus criou o 26 to homem à sua 28, imagem e these semelhança verses show para us ele that governar a God created terra man por in ele his mesmo. likeness and Por image Deus, o homem for tinha man que sujeitar a to terra. Só que to como o subdue homem the earth. conseguiria sujeitar a But terra how, por for Deus, God, but how ali could embora man não do seja that for claro, God? mas se ele criou o Even homem à though imagem de it Deus, à wasn't semelhança de Deus, clear já está that implícito ali que if, Deus, but né, if nós God seríamos created man representantes de in Deus his image para and governar a terra. likeness, Só que como it is nós because conseguiríamos man would governar a terra? represent Por isso God to que, govern logo em the seguida, earth. Deus But how plantou could no meio man da do that? a árvore da vida, Right after that, apesar de God primeiramente ele ter planted the suprido com tree of toda life sorte de in the árvores Garden of agradáveis à Eden. vista e He, boas para alimento, he had ele se preocupa supplied primeiramente com a all nossa sorts of sobrevivência, trees porque se não good for sobrevivermos, não food tem como because servir a God Deus, is concerned né? Não about tem our como survival. alcançar a With, intenção de Deus. Então é interessante without porque it, we Deus would no not be início able era to o homem achieve ganhar a God's vida de purpose. Deus e através So da God vida de Deus dentro had do this homem, o purpose homem for então man to poderia gain God's representar Deus e life. governar essa terra por And meio da from vida that de Deus. point, Não é pela from God's capacidade do life homem. within man would Eu be insisto able nesse to ponto porque é govern the tão earth. difícil So de it wasn't entender. by O man's homem ainda capacity. quer usar sua própria M- capacidade. Man Tanto é still que, wants né, to use quando his own nós capacity. falamos de Gênesis 2:7, né, So o we homem spoke foi about criado Genesis pelo 2:7, sopro de Deus, o man, fôlego de Deus, saying that fôlego de man vida, was que created by the formou breath of um God, espírito no homem, e and é para which servir, formed para receber the Deus e spirit todo within man. Deus And Todo-Poderoso what is para that o for? homem faria a sua For obra. man to Só que receive the quando Almighty o homem, God né, na queda, within him. sofreu influência de However, Lúcifer. Lúcifer in the foi fall, criado, man was criado com influenced by uma Lucifer. extrema capacidade e sabedoria Lucifer e was created por ser muito with sábio much e muito capacity and capaz, wisdom. ele então quis And because he was galgar so capable, posições. Realmente isso é um problema he também was entre nós, né, climbing entre os up homens. Aí o homem, quando o positions. homem And vai, this is por isso, truly a problem por among isso men. Paulo não vai That, pelas obras da that's lei, why né? Paul Não vai says, do pela not capacidade go humana. by the Então, works of the law, pela by the capacidade human humana é capacity. competição, é galgar posições, Human capacity is about subir, né, como ele queria competition subir nas mais altas and nuvens, colocar o seu achieve, trono, coisas desse tipo, achieving e higher Deus então avançou positions. por terra, né? Então, And this is what Deus, happened to quando criou o Lucifer. homem, ele And ainda criou eventually o he homem was mais cast capaz, down né, do on que earth. Lúcifer.
Porque So quanto mais capaz ele criou uma man criatura, wasn't mais created ele corre as risco capable as dessa Lucifer, criatura se orgulhar. because the more Então, ele capable criou o a homem como creature is, vaso para the higher the que o risk for homem that pudesse creature to fall. corromper Deus, né? Para que So o man poder was seja created de Deus e não do to homem, né? receive God, Infelizmente, so esses 6 that mil the power may be anos of da God and história not of do man. o homem não entendeu isso. Até hoje não So entendeu, this né? is the story of Mesmo man, na but história however, da man vida, o homem sempre hasn't quis, got mostrar that. sua capacidade, tentar Throughout fazer the coisas para history Deus of the e não church, é para man Deus. has Por always isso que tried to hoje, show realmente, his a capacity. igreja em Filadélfia, eu considero que estamos nessa fase, né? And that's Já why I finalmente consider that entendendo in que the a church in única força que Philadelphia, Deus deseja de we nós finally é guardar sua palavra, understood realmente confiar. that we need to Se a keep gente the ouvir word em Gênesis 19, and Êxodo trust 19, se a gente ouvir trust diligentemente in a him. voz If do we Senhor e diligently, guardar a like sua Exodus palavra, says, colocar em if we prática a sua diligently palavra, hear his todo o resto o voice, Senhor the voice faz. of the O Lord, Senhor and keep executa a his sua obra. word, Então, the rest graças a will be Deus que nós done by estamos him. começando a He entender will pela misericórdia de Deus accomplish his que o work. Senhor está And by the operando mercy milagres of na God, igreja. we Muito are obrigado. understanding Graças ao that, Senhor, and the Lord estamos is nessa operating miracles. fase, as igrejas estão muito contentes, muito Thank alegres, the Lord, porque we are realmente o in Espírito está this tendo stage. liberdade de The operar, churches né? are Nós temos very happy, adolescentes, nós joyful. temos jovens, nós temos We have the independentes, temos teenagers, we adultos, have todos the estão youth, we se have the envolvendo, senior nessa stewards, obra, e a everybody obra está involved, avançando getting em todos os involved. continentes, And this embora work seja is de pouca advancing, força, mas o moving Espírito forward in tem, every né, continent. colocado Even gente though nova, we então have que, little né, strength, the até Spirit mesmo, né, is já foi eu converso operating. com Danilo, né, sobre até In it, mesmo com even investimento, até mesmo even em investimento para a obra, o Senhor está nos dando. even in, Nós estamos investing on the pouco, work. I'm going to talk to mas Danilo later de on. acordo que o The Senhor Lord tem is nos dado giving para us avançar that. na obra, o Senhor tem suprido todos os recursos. Então, é And the maravilhoso. Lord has Então, been graças ao supplying the Senhor, resources né, e a gente for the encontrou a advancement in igreja the em work. Goiânia super saudável, os irmãos estão Thank the bem, estão Lord, we animando, found estão the church in seguindo Goiânia adiante, very né? Então, healthy. The saints are moving edificado. forward. Agora, vamos falar um pouquinho It com was o very pastor enjoyable. Danilo. So let's Você, talk to né, de Danilo a Mato little Grosso, em bit. Mato Grosso, Danilo, you are né, from Mato Grosso, alguns anos atrás, and a tem 2, few 3 anos years atrás, later, ali estava uma situação um pouco difícil, né? Vocês estão the situation pequenos, a was igreja a está little louca, hard. né? E The aquela churches coisa, were far e não away havia from each other, muito mão de obra, muitos irmãos dispostos, and there was disponíveis, a né, lack of manpower, of saints acompanhar de willing perto a palavra, mas to graças a to Deus, serve você deu uma and virada, follow né? the Eu word acredito que closely. But thank principalmente the esse Lord, último ano, até there has been ano a e meio, change, né? a turning O Senhor deu uma virada point, e especially vocês the estão last acompanhando muito de year and a perto, viu? half. Bons elementos And ali, né? you've been Bons valentes following very ali, closely. The Lord vocês has estão given you trabalhando mighty man seriamente of com David adolescentes, né? Com and some jovens saints capitães e working intendentes, e as coisas estão doing a acontecendo very ali. good E work essa with the conferência em teenagers, Brasília, né? Você the participou troops e o Senhor and realmente captains, and nos abençoou you com muita attended luz the e muita conference in palavra. Brasilia. The Lord Fala has pouquinho blessed us você, with much light and word. So you can Amém, share a amém, little bit. amém. Obrigado, irmão Pedro. Então, como Amen. o irmão Thank falou, you, Brother Pedro. somos The de brother said, Sorriso, Mato Grosso, from Sorriso, e Mato realmente, irmão Grosso. Pedro, a gente pode testificar Truly, Brother Pedro, we can testify realmente um milagre que o senhor está a fazendo, true Deus está fazendo miracle aqui em Mato that Grosso. what the Lord is E eu doing estava até in here in Mato refletindo quando o Grosso. irmão estava falando aqui, pensando, né? I Onde was que even foi reflecting all the things o that were ponto, né? A occurring. virada de chave, What was the point? ponto What de was this inflexão, e a turning gente point? realmente pode A point of testificar que foi isso reflection. aqui, ó, casa de Just adolescente. testifying. It was here. It was this. It Quando a was the gente house of teens. recebemos o encargo da Right. casa de adolescentes, We started receiving the na burden of the conferência de teens, jovens, of não lembro the o youth ano que foi, conference. imediatamente a gente I já mean, the year começou was. a buscar maneiras de praticar, né? We started finding E o irmão ways of Pedro falou how uma to palavra lá em practice. Goiânia que o meu Brother coração Pedro said something in estava assim Guyana, queimando assim, e and como my heart uma was there advertência burning. para nós, né? Eu nunca tinha visto And it daquela gave us as a maneira. warning also. Inclusive, I did not see that. recomendo fortemente quem And não I ouviu essa recommend, mensagem de Goiânia not na heard this word sexta-noite, né, Neto? Meu Sim. Deus do céu, que mensagem Friday nights. especial demais. O irmão tava muito à Special vontade, né? message. Tava bem tranquilo, não tinha A lot of, nenhum. O irmão Pedro falou assim: eu sentei aqui, mas não sei nem o que nós vamos falar he ainda, né? just sat down and Então, it's just Deus there falando de um jeito tão that especial e God me was chamou speaking. muita atenção And it was quando o very irmão Pedro special, falou also, assim: also attention as well. o Senhor plantou a árvore no jardim
a árvore da vida, The Lord planted the tree e o homem of foi life, lento em knowledge, escolher a árvore da vida. Aquilo me chamou muita atenção. Eu and nunca he tinha was pensado slow nisso. to receive Essa the tree of life. lentidão em That escolher slowness a árvore da vida foi of choosing the a tree of life brecha da serpente. Foi ali, ó. was Pronto. the Já point que Deus falou, for the eu vou serpent. aproveitar aqui e vou. Now that you É delayed, assim que Deus disse. E aí, como o irmão até falou, né, a this is how serpente, the Lord a says. interrogação, né? Então, Over the eu snake, nunca you know, tinha that visto just dessa maneira. Eu sempre shape batia of muito na question. I did questão not da dúvida, imagine que a that. serpente sempre colocar Oh, the dúvida, question of Satanás. doubt. Oh, Mas the a questão serpent foi na makes doubts. lentidão em reagir. But really, the E matter aquilo was ganhou meu coração. the E realmente, a slowness, gente tem the provado delay isso that it aqui. took. Eu And I vejo que have a tried virada this de chave no as well. estado aconteceu, graças That a Deus, pointing turn porque nós tivemos essa reação. occurred. Senhor, nós estamos Thank desesperados, the a Lord, situação está because terrível, we were a gente desperate. está com bastante dificuldade, é um estado com tamanho We had de difficulties. continente, é continental o nosso estado aqui, né? É gigantesco, né? Yeah, E the poucas state of the igrejas, continent is very pouca big. mão de obra, como o irmão Pedro falou, A e a gente few estava workers, definhando mesmo, com bastante dificuldade. Os and we irmãos que were servem junto aqui finding conosco as podem well. testificar. Mas a partir do Does momento que a others to gente teve testify aquela as well. reação rápida, várias igrejas, So when we had that quick adolescentes, reaction, não sei oh, como house fazer, of não teens. importa, Oh, I começa. don't know how to do it. Tinha Doesn't matter. Let's do it. adolescente Let's aqui, begin. começa com os 4 e Oh, daqui a has pouco 4 virou teens 11, here. daqui Then a let's pouco start. virou 30. Aí And esse then it was negócio vai 11, and it multiplicando de um became jeito 30. They sobrenatural, started as igrejas têm multiplying em volta, in a supernatural way. Várzea Grande, várias igrejas Also, the têm churches nearby as well, receberam esse encargo com o coração receiving aberto that mesmo, burden né? E com esse of sentimento, opening as well. como fazer? Não sei, mas vamos fazer. But that Vem sentiment, a I mean, palavra, I vem o don't know how to comando, do it, but vamos let's do fazer. it. Depois a gente vai, aí depois Let's vai do it. ajustando, troca o pneu, o carro And then later we start vai embora. adjusting. O Senhor vai abençoando. E foi isso, irmão. Then the Acho Lord will que be a blessing. virada de chave pra gente mesmo foi And it's truly turning essa point. questão da casa de adolescência. Aí depois, What's the as outras question? How ferramentas to todas, né? do? Vem ver, Missão Família. And then the Claro other que nós estamos vivendo um tools. momento muito especial, porque We're são living in a very, very special de moment. oportunidade, ou de ferramenta, ou de It's not by opportunities or tools. né? Pode falar qualquer outra coisa. Staying involved, I mean, you can't say another thing. Oportunidade, tropas, It has a lot of capitães, opportunities. intendentes, todos, Troops, captains, stewards, podem senior estar envolvidos stewards. nisso, né? All of us can be Realmente a involved. gente tem vivido um momento muito So especial. truly, we have lived especial. a very A special cada moment. adolescentes, a tropas, capitães, How the intendentes, teams, the troops, and captains, and the estão fazendo stewards. uma revolução no estado. It's really doing a muita revolution. coisa pra fazer ainda. Temos Many things to do bastante still. terreno para conquistar, temos muitas igrejas We have a lot of our land to para colocar conquer. nesse mesmo ritmo, né? E o irmão To Pedro, place na in the última same conferência, rhythm. falou algo que me chamou muita atenção, né? It's As something else very, cidades, polos, temos que fortalecer essa cidade, the- irmão Pedro. the big cities nearby. Essas cidades e começar a partir delas, né? Por meio We need to dos go to those cities. adolescentes. Chega de visitar through a the igreja team. sem adolescente, isso não funciona. I mean, you gotta, Visitar a igreja sem not going to a church without our teams is very difficult. retrocesso. Não adianta. Não adianta. No, we cannot do that. A não ser que você vai ter uma comunhão específica para apagar algum incêndio. Then we mas have fora a isso, specific temos que fellowship, levar but besides a that, junto aí para poder take the incendiar truth a with cidade, you. né? Graças a Deus. Amém, amém. cities. Amen. Thank the Lord. É por isso que o Senhor nos deu o TCI, né? That's why the Lord has given us TCS, troops, captains, and senior stewards. This combination is a mix of life, and this can renew any church. We not only tell the saints that they need to change, but we also give the tools for them to change. We can help bringing in the teenagers, the youth, the senior stewards. Then the senior ones, they get out of the retirement mode. Then when the teenagers come in, we heard a testimony of a teenager on a bicycle went to do come and see and brought 10 people, right? 11 She brought 11. So what does that mean? It means that if we cooperate with what the Spirit is doing with this energy of life with the teenagers, there is no way for the youth or the adult ones stay still. We must help the teenagers with
with transportation, with the meals, giving all the support, then eventually all the church is gonna be involved. So these churches with a small number of saints with little resources, we can help them. With TCS, we can help them with the teenagers. And then the meetings will change. Think about that. There's small churches with 6 people, 10 people. If they remain on that conventional way, even the responsible brothers, they're not going to last. So thank the Lord with this, with the introduction of the teenagers and the youth. This has changed the meetings, the enjoyment in the churches. And the Lord is using these tools. And if we work to emancipate the small churches, if we help them to use these tools, we will have a revolution among the churches. We will turn these small churches in true co-workers. They will no longer be those needing in the need for tutors. No, they're gonna emancipate. We have so many cities to go in. The Lord is moving fast. And I want to take advantage now to speak with Danilo about the kingdom's investors, because yesterday or the day before yesterday, we had a meeting about kingdom investors with some leading ones. And I want to say, right, Danilo, when it is time of life, it looks like that the saints, they have even more joy to invest in the kingdom with material resources. I have always had this doubt in Acts chapter 2. When the church started, they persevered in the apostles' teachings and having fellowship daily, on a daily basis. They did not consider that the things that they had were their own things. So that was the first thing that happened to the church in Jerusalem. When the Spirit starts moving in the church, we are detached from money, from wealth. When everybody thinks only about his own things, it is very difficult to mess with your own possessions, your money. But when the Spirit touches you, you realize, wow, this is not mine, this is for the Lord's work. We haven't arrived to that point yet, but we thank the Lord our situation has been changed from the past, very different from before. In the international conference, the offerings they came in abundance. And the last time I asked for offerings from the different regions, there was a need for the purchase of a property in the U.S. for the work, and I opened up this need to the regions, and they quickly responded. So you can realize that we are in a very good time. Every brother and sister is participating. This is wonderful. So regarding kingdom investors, I'd like to chat here with you about it. I want the saints to understand that when we talk about kingdom investors, which is a share of 500 reais
equivalent to $80 US dollars, roughly. When you do that, you do not think only in your region. Of course, your region has needs, but let's think about all of us as a whole. The Lord has given us all the continents. We need to send missionaries, co-porters to different continents. We have all the expenses, flight tickets, the rental for houses for the co-porters. We have all the needs for the meetings. We have a lot of needs, and we have little strength. We don't have millions of members. So we are only a few, but thank God, the Lord, He has given us grace. Last year when we started talking about kingdom investor, some saints had not got that right. So they're talking about few shares. But thank the Lord, we have the example of the state of São Paulo. We have around 600 shares. Also, Region 4, when they started, they had only 50 shares. But then I encouraged them, they were close to 200, but then they reduced the number of shares. But thank the Lord, I encouraged them again, and now they have 300 and moving towards 400 shares. So this shows the hearts of the saints. Because if there is no transparency on where the money is being applied, and the saints do not realize how things are moving forward, the saints will not offer. And the second point is that the spiritual condition today is different. And the offerings, to me, it is a direct result of the spiritual condition. So the saints now, they're freed from that, in that point. So Danilo, share a little bit about that. Actually, the miracle was occurring now. Acts 2, the revelation of an apostle, like no, the property. It's a reaction, spontaneous reaction. I like to enter in the story. And imagine the story of Acts 2, those who gave the apostles. Será que elas estavam tristes? Com certeza não, né? May they be sad? No, transporting of joy with a healthy atmosphere. Joyful. And thank the Lord, we've been living this in relation to the kingdom investors. And this matters. It messes with our heart and our spirit. And in the fellowship of last night, and a phrase that I wrote down: emancipation is the one that has that responsibility. And they perceive that our hearts are sometimes so closed. For example, see so many signs and wonders, miracles, co-porters, house of teens, and troops, and so forth. So the word operates. Oh, it's like a risk. Oh, the word operates. But then in the matters of the finance, no, yes, I don't know. Oh, my work or not. Our heart. It's impressive. I mean, I've been exposed as well in relation to kingdom investors. And more leads that rise up, more hearts are being exposed. Sometimes we remain in prison
oh, now I have to do this and I é have uma to do coisa that. que só resolve a Truly, avareza, ela só cura, né? the Ofertando. result, A nossa experiência tem sido what you tá sendo offer um negócio muito especial. E essa reunião de ontem has been very foi special. muito And importante that meeting last porque night outro assunto também is que very é important muito pertinente, né? A gente às because vezes also faz o compromisso, mas joga lá pro dia sometimes 30, we make lá the pro dia compromise and then we're like, oh, 25. the 30th Não, vamos trazer or a the primícia. 25th. Irmão Pedro falou algumas No, conferências let's bring atrás, it né? in the A beginning. primícia é para o Senhor. Então, para que The eu vou jogar pro beginning, the final, first is para for a the gente não Lord. cair no risco, de novo, é aquela questão lá No, de let's not Gênesis, fall né? on the Não risk podemos ser lento. Se a gente é lento em of acatar being o comando, slow, se a gente é slow to lento react, em praticar o que o senhor está falando, a slow gente to dá brecha practice para o stuff. inimigo. Da mesma forma, a Then we primícia. give Se a a gente não space to for the enemy. rápido e tirar logo, né? O salário caiu We're lá not dia quick 5, and take no away mesmo dia 5. and give it away right Manda away para the os fifth. investidores, manda para os sócios do evangelho, Give missões to do the interior, investors, onde give for. to the Porque partners se in the deixar para gospels. depois, é a Because brecha if que you leave it for the Satanás end, é a brecha que a serpente that's precisa the para space jogar that uma the enemy necessidade, needs. uma situação para Place nos in need or enganar. place Então isso realmente to tem deceive us. provado o nosso coração, viu, irmão Pedro? Demais. And he has tried our E heart quando o as irmão well, falou para Brother uma vez Pedro. também, não lembro qual And when he conferência said also, que I don't os remember what três conference túmulos, it né? was, A palavra, the three eles pousaram a pedestals palavra, né? O profeta. of Depois ficaram the three brigando shots por actually. cargo e posição e You're títulos, fighting for né? the position, E fighting depois for o the terceiro, o amor ao dinheiro. Então, a gente consegue and the perceber love for the hoje na money. vida da igreja, And we're realizing today, o primeiro pilar, Deus já restaurou. first Aleluia. pillar, Ninguém mais. Lord A restored. conferência em Brasília foi uma prova, em Goiânia. Hallelujah. The conference in Leve, Brasilia was a blessing. gostosa. O irmão estava com liberdade, os Glad irmãos and com o coração joyful. He was leve. free Foi um ambiente, irmãos, to olha, share. que fazia... Foi assim, foi muito diferente, né? The Da última atmosphere was conferência que just teve lá. Foi um ambiente muito much gostoso different than what the conference mesmo, last muito time. leve. Very Por quê? joyful it Não tinha was mais problema nenhum. Palavra because there was no more profeta, problems. estava tudo The prophetic resolvido, word, the coração leve. prophet, O segundo, everything was very cargo, posição, isso não second existe mais em nosso meio, né, irmão Pedro? Graças a Deus. position Nós libertamos disso também. Amen. now Não we're existe free mais. from Agora, this o terceiro for any pilar, position. o terceiro pilar, And the third o pillar, senhor pillar, está trabalhando. E esses the Lord milagres, still a conferência, perdão, o centro de evento de, oh meu Deus do céu, o centro de obras dos Estados Unidos, para mim foi o que so o the Senhor, central work selou. of the United States. Aquela experiência ali para mim foi Or o it's auge, sealed. assim, ó, selou esse assunto de That matter ofertas. Esse of assunto é offering. comigo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. It's Eu sou with me. todo-suficiente. É o que está falando hoje Ah, na imersão, né? Basta andarmos na presença do speaking Senhor, word então as coisas in the presence of the acontecerão. Lord, Será perfeito. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o Deus He is the God Almighty, Todo-Suficiente. É isso. Amém. and He is A the gente às vezes fica all-sufficient limitando God. o Senhor, né? Então, Sometimes esse we limit the assunto Lord, realmente é muito and especial. that Graças a Deus matter a gente está evoluindo is very bastante special e as está well. acontecendo um milagre. Os irmãos And the miracles are occurring, para fazer cotas, para aumentar cotas, seeking to quote as de well, muita alegria, de muita but confiança. it's a Essa é mindful uma of a lot palavra of joy. forte. É a confiança de que os recursos It's estão the sendo bem trust geridos, estão sendo bem aplicados e that are being cada dia applied mais os themselves, irmãos estão sentindo and they each say more. tranquilidade e sentindo confiança em participar They dessa have more obra a nível peacefulness as global. well, Graças a Deus. Amém. and in a global way as Amen. well. Bom, aqui em Neto. Goiânia, né? Aqui em Goiânia a gente também tem praticado o sócio do Evangelho, And in os Guyana, we have investidores also do practiced reino. as well E aquilo the que o partners irmão of the Pedro disse, gospel, né? the Aqui em kingdom Goiânia, investors, o Espírito and ele here in está Guyana, junto, né? Então a gente the tomou, a Spirit gente as tomou well. a postura de não poupar os Now we irmãos, took the position, apresentar a necessidade para os irmãos. Por quê? Porque o Isso. Espírito já está and we want to trabalhando, present That's right. já está Isso. because we atuando know nos the irmãos. Spirit is working Então a gente already. também That's tem right. orado, né? Orado para que, We have prayed junto as com os well, irmãos, para que o Senhor abra that as together with the portas, né? brothers, Lá no Egito, para os irmãos that the doors saquearem be o open, Egito. Porque os irmãos Amém. têm no coração, a that palavra we tem Amen. freed from in chegado, Egypt. tem abençoado os irmãos, The a word gente has tem arrived, testemunhos de has bênção, blessed né? the brothers. Tem um irmão We aqui have que so many ele, testimonies assim, of ele blessing. compartilhou, a mãe dele, Like né, we super shared, segura, nunca deu nada a para ele. mother very Aí ele secure. fez a cota dele do investidor. Oh, he also did the Aí do quote nada a of mãe dele the chega, ô meu people filho, eu vendi um investors. apartamento, eu vou te dar All aqui of a 50 sudden, mil reais. Então, assim, é oh, I'm uma going to give coisa you assim surreal, né? E 50,000 esses reais. testemunhos têm It's something, pipocado no nosso that's meio, like né? testimonies Graças a like that. Deus.
E também falando de uma nova esfera, de uma nova And then speaking also about a new vinculada à atmosphere questão that da we're having transparência, a gente tem of tomado the por esse caminho transparency, também de apresentar para os irmãos prestação de conta, also o que presenting nós on the estamos brothers fazendo com os recursos da igreja, of para what onde we're está indo doing, os investimentos, né? where E isso tem where trazido muita the segurança para investment os is irmãos. going, and that's how E the os brothers' irmãos faith is são working. assim, irmãos que a gente não acredita. Às vezes a gente olha assim e fala, esse irmão não But tem sometimes you don't condição, believe it, like, aquele não tem, e oh, fica we're com gonna um have sentimento condition, de we're gonna have this, culpar, we're gonna have that. mas não é isso, né? Assim que But no, it's not o that. que eu ganhei nessa conferência, né, nos 3 dias, What I se gained in the conference possível of 3 falar em uma days, frase, é que Deus and I está say one procurando phrase, um coração that disposto. God is E seeking se the você tem um hearts coração that is willing. desprendido, um coração disposto, o If you Senhor vai have a heart prover that's porque willing, Ele é o the interessado Lord is going to nisso, né? provide. Então, aqui em Goiânia, graças ao Senhor, Need the Lord. a gente So tem thank the Lord. ofertado, eu também, We have né, já offered, compartilhei para os irmãos I aqui, os myself as milagres que o well, Senhor tem feito. the Eu nem miracles that the posso Lord falar has muito da done. minha esposa, porque ela tem um coração maior, né? Se eu falar que eu quero I ofertar gotta muito, say, ela my sempre wife, ofertar she has mais, a né? greater heart Então, uma pessoa she always economista, offers eu more. ainda tenho aquela mente mais Me, cartesiana my de crédito mindset e of, débito, né? the Mas ao economy, final so to say, nunca bate. economist, O Senhor faz but it milagres doesn't e lower. graças a Deus a gente tem Miracles and a lot of things experimentado that a bênção, o we have privilégio que é experienced. poder It's a participar de blessing tudo and o a que o Senhor está privilege to fazendo, né? A participate gente não está in ficando de everything that the fora, Lord is que a gente doing. tem apresentado para os irmãos e os irmãos And we têm have falado, presented to the eis-me brothers as aqui, eu well. quero participar, né? Here I am, I O want to Neto falou, participate. né? Muitas vezes os Indeed, irmãos like líderes, Neto share, se não many tomar times cuidado, the leading acabam ones, if sendo we do a not limitação, né, dos pay irmãos. attention, A gente we fica become the avaliando, esse limitation irmão to the pode, aquele saints. irmão não tem condições. We start Então, ele acaba evaluating, oh, this limitando. E o brother, he Espírito can do it. tem The other, liberdade para trabalhar. Então, the nós other temos que one ser fiéis para os has pastores, né? limitations. No, No we need to entanto, give freedom to the não Spirit. ficar We need to be brigando, faithful. né, com o We nosso should not conceito. E o Senhor, graças ao Senhor, put sempre any tem limitations with our abençoado a sua concepts. igreja. And E thank the só, Lord, né, He's been o blessing the Neto church, comentou His sobre church. sócio do evangelho, então aproveitar também And dizer para os Neto irmãos, also né, que investidor mentioned do reino são the aqueles irmãos que têm partners pouco mais in the condições, com gospel. uma cota de R$ 500 So ou tem mais cotas, tal, those para a gente fazer who a obra have necessária. no Mas conditions nós temos que dar to oportunidade participate para in the todos os share irmãos, até of nossas the kingdom crianças, investment, participarem they da must obra também, não é participate. só participar do Well, dízimo, mas ao participar da obra, né? Então, we need sócio do to evangelho é uma give grande oportunidade para an todos, opportunity for né? Até mesmo everybody, aquele que, eu só even tenho the children, R$ 5 por mês, to ótimo, né? participate in the Você work. pode participar da Even the obra. one who has Então, only é isso que nós R$5, like estamos $1 para todo a mundo month, participar e, great, you can participate. teoricamente, né, So we are essas opening an opportunity formas for everybody to sócio-evangelho, né, participate. se todos fôssemos fiéis, né, daria So if we all aí were nós able, poderíamos pouco a pouco, in né, the partners in the lançar gospel, investidor do reino para a partners of obra the geral, gospel, para que o Senhor possa nos we usar would para have avançar mais ainda, porque resources hoje to supply lá the na work, Ásia, the regional né, work. nós abrimos no Japão, não só na So, Coreia do for Sul, instance, no Japão, e o in Japão Asia, já we está open avançando up a esse domingo, front né, já vai ter in uma reunião Japan, em not only in para outra Korea. região, mais perto de In Japan, Nagoya, this né? coming Então, assim, Sunday, we are going to a different region in Nagoya. Nós alugamos lugar maior para So we reunião, né? we have we have another O céu need vai to rent abençoando, a né? O larger céu place também for vai. meetings. Então, graças ao Senhor, So Deus you está see, the Lord cumprindo. is Viu, blessing Neto? Não us, sei se and the você need sabe is even greater. que o irmão Dídimo falou para mim, né? So I'm not Que sure if em you know, termos de Neto, that brother ofertas Gigimu levantadas na conferência spoke with em me Goiânia, em and Brasília, said that já the chegou, né, offerings chegou valor, raised fala in valor, Goiânia, mas in the chegou conference in valor, Goiânia, in Brasilia, vamos dizer assim, bem acima do que, né, the nós amount of esperávamos. Quer offerings dizer, Brasília was está chegando no higher, nível, much porque higher than Brasília já what teve nas we conferências expected. anteriores, já Because teve in the past, nível de oferta in other muito bom, conferences, né? the Mas level of aí, offerings in Brasilia used to toda a be very good. problemática, a But coisa foi with all caindo. the Mas issues and graças a Deus, problems, dessa vez, the level of offerings went down. né, que But thank the Lord, ressaltou esse Brother valor, Gigimu superou em told me muito do that que nós estávamos falando. this Então isso the mostra, né, a the bênção do Senhor, the amount of né, e o offerings coração dos irmãos surpassed em dar, né, o que tem this para o Senhor. this Então level. vamos So aproveitar thank para the não Lord. passar em We need to branco, né, give to the Lord. passaram 40 minutos da nossa live. So Né? let's take advantage Sobre a now. palavra, eu só quero We dizer o spent 40 seguinte, minutes toda so a minha far. We conferência, need to share the word. quando eu falei em Goiânia, né, se I tornava want to say something that realidade quando
Eu falei, não é All, possível, não é possível. everything I shared in Goiânia, Deus I, aparece a ele, I said it is not ele sai possible. do seu lugar, A man, sai do seu habitat, God sai do seu, appears to him all of a sudden, and then he gets out. seu emprego, He gets out of e his vai place, para lugar his que Deus job, falou, and goes to ele a nem place sabia where direito o que era, para onde God ele ia, né? told Então, him, assim, eu falei, não é possível. and he had Tem no um idea pano de about that fundo. place. Então, aí There nós must be entendemos que a realmente o background. pano de fundo foi And que, then we na realized that época this de, background na época de Abraão, is that porque back in the time of remontei Abraham, a história para I logo went depois even do dilúvio e para bef- 175 anos depois do back in, dilúvio, quando in surgiu history Nimrod. Aí by the então time of the começou a flood, idolatria na and terra. then E o homem when praticamente se Nimrod desconectou de Deus, arose, proclamou man independência de Deus e começou a disconnected apelar para os himself outros deuses, from né? God E no tempo and de turned to Abraão, idols, todos, other né? gods. Todos And adoravam by the a time of ídolos, né? Abraham, Em everybody Provérbios 4, versículo 2, worshipped ficou idols. claro que Tera, o pai de Abraão, juntamente com seus And 3 filhos, we read eles eram verses adoradores de showing ídolos, né? that Isso Terah, em Josué the father of 24. Abraham, E de along with repente, his children, they were worshippers of de idols. que Abraão tinha coração de Then Deus. I made Né? this Não é possível, inference não é possível que in Goiânia that it esses wasn't ídolos aí não it falam, wasn't não andam, possible né? E como é que that Abraham vocês, most né? likely said, Não é "Oh, possível que it's tem not um Deus possible. criador, né, do These universo idols, they dos do not céus e speak, da they do terra. not walk. E There teve um must be Deus a creator todo-poderoso of the que tinha um universe of heaven propósito and na earth. criação, né? Então, assim, eu fiz So there essa must be a inferência, mas purpose for no creation." So I Isaías made this 51, né, inference. versículo 2, And que then confirma, we né? read Ele fala, Isaiah olhai para 51 Abraão, 2 vosso pai, that e para confirms Sara, this. que vos deu a luz, porque, olha só, era ele único quando eu o chamei. Quer dizer, quando Deus chamou Abraão, Look ele look era to Abraham, your único, father, and to único Sarah, que who estava bore you, for buscando o I Deus called him verdadeiro, alone. So único when que, God né, called Abraham, he called him se alone. quando He was the achasse, only one. né, daria toda a confiança, He was the only one depositaria that, toda a once sua finding confiança no God, Deus will Todo-Poderoso. Se ele give him teve poder his de criar o céu e a trust. terra, então ele é He would todo-poderoso. trust him Então eu, on né, God, in eu God quero é completely, servi-lo on em the confiança total, God who mas com created confiança heaven and cega. earth. I E want por to isso serve que him quando, né, ele falou assim, porque era completely, ele único quando eu chamei, and I'll o serve him abençoei blindly. e o multipliquei. Quer dizer, então And quando Deus o and chamou, blessed him, não continuing on the verse, não and tinha blessed him and segundo homem, né? increased him. So Como when Paulo God called diz em Abraham, there Romanos was capítulo 3, not another man, there não há wasn't another justo man nem like him. sequer e não há When we quem read busque a Deus. in Eu Romans, acredito there, que no there tempo is de no Abraão não tinha righteous, ninguém no mais just, que not only buscasse one, o Deus no verdadeiro. one E Abraão, seeking eu God. acho que vivia So I no believe desespero back in the time para of que esse Abraham, there Deus, se was Deus no one existe, seeking claro God. que existe, And ele Abraham fez o was céu e a terra. desperate. E eu quero, não There quero is a nem que eu God who created achar, heaven and né? O earth. dia I que eu want to achar, eu find quero him. servi-lo, entregar minha vida, And the day I tudo find que eu him, tenho para I will ele. serve him. Então essa sua My everything disposição, will be for é por him. isso que acho que o Neto That falou, né? was his Coração disposition, disposto, né? his Esse heart. coração So this is what Neto disposto was de talking about, Abraão, this willing quando heart, Abraão, this quando the Deus da willing glória, heart of conforme a Abraham. palavra de Estevão, When né? the O God of Deus da glory, glória apareceu a Abraão, Abraão when God, the vibrou, God of Abraão glory vibrou. appeared to Puxa vida, Abraham, he finalmente was eu excited. busquei e eu me I've been encontrei seeking esse Deus, né? and seeking, E and I Deus, finally por outro found this lado, God. em João capítulo 4, versículo 23, And on Deus the other também hand, está in John procurando chapter o homem 4, que o verse adora, 23, que says adore that em God is espírito e also em verdade, searching né? São for a esses man que who o Pai worships him procura para in seus spirit and adoradores. Quer truth. dizer, então And these are the Deus ones está that the procurando e não Father havia ninguém is na terra looking for que to be buscasse a his Deus. worshippers. E graças a But there Deus, was Abraão none tinha on earth coração de busca who de Deus. E sought Abraão God. estava aqui na But terra thank enquanto God, que Abraham ninguém had buscava this Deus. heart O Deus verdadeiro, ele of, era o único to que seek God. buscava a Deus. E He was graças the ao Senhor only one que seeking God. lá em 2 Crônicas 20, 2 Crônicas And then in é Second um Chronicles capítulo 20 conhecido. É quando Josafá is a estava is em well-known desespero. verse. Ele estava desesperado, né? The Quando king não was havia desperate mais saída
There was no way out. The Ammonites, a big army, surrounded Judah. Não tem outro. Aí ele apelou para esse Deus que criou os céus e a terra e que chamou Abraão, né? Por isso ele fala assim, Jehoshaphat, he turned to this God who created heaven and earth, verse 6, and said, "O Lord God of our fathers, are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms and of the nations? And in your hands is there not power and might, so that no one is able to withstand you?" The same heart of Abraham. Are you not our God who drove out the inhabitants of this land before your people Israel and gave it to the descendants of Abraham, your friend forever? Abraham, your friend. So God calls Abraham friend because there was no other person on earth seeking God. He was the Almighty God who created heaven and earth, but everybody turned to idols. Thank God. This mutual seeking, Abraham seeking God, and God seeking those who seek Him in spirit and truth. When the two met each other, they became friends. So thank God, thank the Lord. This attitude of Abraham must not be just a story. This attitude must be in us. If Abraham, when he was seeking the true God, he gave himself blindly, completely. I apologize for taking a little longer, but if we take a look here, this portion that Abraham did not have a heart and interest on material things, you can realize that when there is someone seeking the Lord with a pure heart and someone with some other intentions, someone seeking his own interest, this difference might be very subtle, but for God is very important. If you are in the church serving God, but you still have some self-interest to gain fame or position, or even to make money, maybe I can make some business in the church, God will not bless you. That's why the heart of Abraham was not on this earth, on the physical earth, on the physical inheritance, on material things. Because when he realized that he could not live together with Lot, his nephew, Lot said, he did not say to Lot, "Oh, I'm your uncle. All your blessings came from me. I'm going to choose the land first." No, he did not have a heart on material things. So in Hebrews 11, I read that for you. É impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Para mim, esse versículo se refere a Abraão. To me, Hebrews 11:1, this verse talks about Abraham. Existe, tá? Mas eu não enfatizei muito o que vem a seguida. O que vem em seguida. But I did not emphasize the following verse, verse 6, and now verse 7. Oh, still verse 6. And he is a rewarder of those who diligently seek him. So we want God.
want to seek God, and He is a rewarder of those who seek Him. So we do not need to seek for something today on this earth. He will give us a reward on the coming world. We should not seek recognition today. We know that God is just. He will give us a reward. Verse 8, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Today you put a destination in the GPS, but he couldn't do that back then. By faith he dwelt in the land of promise, as in a foreign country, dwelling in tents. He did not have a home. With Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. I don't have time, but we could read many verses here. Verse 16, I want to read that. But now they desire a better, that is, a heavenly country. In other words, his heart, he did not have ambition for material things. He didn't want to have many dollars on his bank account. No, it was a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Then it talks about when he offered Isaac an experience of faith, but I don't have time to speak about that. So today, all of us, we must have such a heart. I found this God. When Abraham found God, he gave himself completely. Why can I not give myself completely? Abraham did not know where to go, but he trusted in him. So why shouldn't I? Why can I not trust completely? Let's apply that. And also with a pure heart, do not seek anything here on earth. Fame, money, followers. No. We know that God is a rewarder. He's a rewarder. He's just. To me, I just want to serve the Lord. This heart will cause the church to, cooperate with the coming of the Lord. I spoke a lot. Now it's with you. Ó Senhor Jesus. Isso Oh, Lord realmente Jesus. abriu os céus para nós, né? Porque realmente a história Certainly de open Abraão, up the heavens for você us. vinha lá de Gênesis 11, um monte de See that idolatria, Genesis de 11, deuses, Nimrod levou todo made mundo pro lado Hebrews, oposto a Deus, de repente, bum, and took everything, Abraão aparece lá, né? Tipo, and then atendendo boom, ao chamado de Abraham Deus, né? appears. Essa contextualização, ela Awesome God. realmente nos dá muita And it's muito truly, rica, né? Porque it's havia very no rich coração well. dele um desejo. What was in his Ele heart estava, como o Neto was falou, um coração desire. disposto, And there's a procurando esse heart that was Deus willing vivo, esse Deus verdadeiro, né? of a E living God. essa dobradinha aí que o irmão Pedro falou, né? Deus And that procura turn verdadeiros that adoradores e nós God precisamos ter seeks o those coração de true encontrar o Deus worshipers. verdadeiro, né? And we need to E isso find the God that is a realmente é true God. maravilhoso. Nós achamos esse Deus And that's really verdadeiro. marvelous. Puxa We have vida. found this living Agora é God. hora de entregar tudo. Amen. De entregar And tudo now ao we have Senhor to e give everything realmente to Him procurar esses adoradores também em toda a terra, and né? to seek De repente, in all the land. do nosso lado, no avião, tem alguém que é um adorador, alguém que pode And then estar it's we one that buscando esse are Deus worshiping as verdadeiro e a well, gente, às vezes, por ficar trying to muito seek quietinho, that living God. deixa passar uma oportunidade de And that allows Deus our tratar opportunity um to adorador, the né? past. Alguém que está buscando o Senhor. Eu tive uma Turned experiência out muito that the rica one nessa really viagem após a I really had conferência. a rich O irmão Pedro experience falou in isso na this conference. reunião. Meu coração When Brother queimou. Pedro said this in the Minha mochila, conference, eu tava my sem heart was nenhum burning. kit, sem nenhum chave. Eu falei, não é And I was possível. like, Eu with tinha no kid, no esquecido de job. trazer.
Aí I já chegou a forgot hora, fui lá, forgot pegamos my as material. fitas e falei, Senhor, eu quero ter uma And experiência de encontrar I went adoradores to grab nesse some kids and avião. like, I want to have an E eu experience quero que o Senhor in me dê essa in experiência. this Eu plane. orei muito ao Senhor, I eu want falei, to have se era this um voo de experience. madrugada, I prayed for the Lord. bem It was perto do voo, aí a flight at quase night. para chegar, e o coração acelerado, When I eu was comecei a arriving, recordar, tinha duas moças, I need eram to amigas, assim, e aí eu approach eu those preciso ter groups. essa coragem. Peguei o kit na And mão it's e not falei, this Senhor courage. Jesus, I have a kid in my e hand. aí, saiu. Posso orar Lord por você? Jesus. I said, E aí may I pray for ela you? ficou assim impressionada, levou um susto as In duas, that né? moment, she was Pode, impressed. claro, She's like, tal. Aí yeah, eu falei yeah, of do course you can. projeto, já apresentei o instituto, And I elas said já about the começaram a seguir o project, instituto, o livro, the e Institute elas Life for ficaram tão All, impactadas que elas falaram, and they não, were so eu quero impacted. conhecer. Eu falei, não, eu posso pegar o I seu want to contato? know. Anota aí. I want Ela to know chegou your e falou, não, contact. quero, anota, por favor. Oh, yeah, E yeah, aí já yeah, passei write pro down my Dilando, que é lá contact. da Teresina, já passei pro Dilando o contato Has some dela. shared contact E as foi um well. negócio tão especial que o And it's Senhor something deu pra so gente ali, special. porque tem adoradores Well, the em Lord todo gave to them. lugar, né? Tem Because pessoas you que need to estão com o find coração someone at all sedento, times. como o de Abraão. O Senhor nos deu, I nós mean, you can have a heart encontramos that's esse burning like verdadeiro Deus. Abraham. E aí precisamos And encontrar just find the também esses living, true outros and living God. adoradores que estão aí. And find those true that Eu worship ganhei Him. muito isso que o irmão Pedro falou. Nós precisamos So pregar I muito gained this a lot evangelho greatly, para like Brother semear. Pedro said. Mas também precisamos And encontrar we esses want to sow it adoradores. as well. Precisamos encontrar esses We que want to estão com o find those coração sedento. E eles worshipers. estão por aí. Those that have the heart Já that's estão are do seu burning. lado no aeroporto, And já they're estão around ali us. They're near us. They're in the na nossa airport. adolescência, estão na sala de aula, estão no nosso ambiente de They're trabalho, eles estão na in nossa the team, família. E a gente in não our pode deixar family. passar as oportunidades, né? And we cannot O allow these coração opportunities de to pass. Abraão, outra coisa que eu achei muito rico, né, que o irmão Pedro And falou, another thing that I saw was really rich as quando well. Abraão ele teve a experiência When com o Abraham, Senhor, imediatamente ele we edificou get um the altar. experience to see the Fala, Lord. puxa, esse aqui é o Deus verdadeiro. Esse é o They're Deus like, oh, verdadeiro. this is the true O living resto que eu God. vivi Right, minha vida amen. inteira, com aquele tanto de Everything that else that I live, aquilo tudo era irreal, full of aquilo idols. tudo era falso. Hoje eu tenho No, aquele everything Deus was false. This verdadeiro. is real. E aí a primeira This is the reação dele, living God. tudo ele deu o dízimo, And his como first uma forma de reaction, gratidão. Puxa, like esse you coração é o give que him nós precisamos ter, né? O Senhor tem nos an dado offering. That essa this is oportunidade. the heart they need to Graças ao have. Senhor. Amém. Thank the Lord. Eu vejo assim, né? O que o irmão Pedro disse I também. see it this way. What Brother A Pedro palavra, né? says, Ela sai, the o word Espírito executa, comes out, mas aí the Spirit entra o executes, homem, né? Com esse coração but then man desejoso enters para in his heart. alcançar essas pessoas, para I'm usar willing as to ferramentas, reach to para those usar os people, kits, use para the usar o QR tools. Code do IVPT, que We use the auxilia QR code of 144 mil the Institute inscritos, Life né? for All. 144 That has Amém. right got Amém. 144,000 Então, assim, Amen. a gente tem subscribers. que estar disposto para o Espírito agir. But we need to E be aí willing. vai também contra a nossa religião, a nossa capacidade, And we o got to go nosso against our achismo, religion, our e isso mindset. barra o Espírito. O que a gente tem que fazer é estar What we need to disposto do, e falar, we need to eis-me be aqui, willing. Senhor, e eu quero avançar Say, here I nisso. am, Lord. Principalmente para I mim, want to né, advance. que tenho uma Personally, mente for myself, pequena, que sou I religioso, have a eu preciso permitir mindset que of o of religion. Espírito haja em mim I need de to have forma a spirit sobrenatural. that's to burn in me. That needs a supernatural way. Amen. E por fim, né, a gente And vai para o texto de to Gálatas, conclude, e we nós can temos go o to texto de the Gálatas text in 4, Galatians. versículo de 20 We've been a talking about 31, Galatians e chapter passagens 4, mostram que Agar, a serva, né, e which nós shows vemos, us that irmãos, Agar, que no the capítulo servant, 16 de Gênesis, né, acho que é 16, I né? showed the Acho que é saints 16 that de in Gênesis, chapter 16, right, quando, of Genesis, quando Abraão apresentou para Deus dizendo, me desse promessa. when Então, no Abraham versículo 20, he né, talked to Deus disse, God, saying, e I então, you gave me you made me a então assim promise, but I do Elias, not have a que descendant. I don't have a nascido child. servo, nascido na minha So casa, my vai ser my o herdeiro, servant porque eu não tenho herdeiro, né? Eliezer Aí o Senhor falou, will be não, vai ser my alguém heir, nascido de because I ti. do not have Então an heir. ele But God creu, told né, him, que no, não, it's going to vai be acontecer someone alguma coisa. Só que coming from you. nessa hora So he alguém nascido should dele, então a have Sara believed já, that something né, was liberou going ali to a mente happen. dela. Puxa, então So me then fala que vai Sarah, ser nascido de her Abraão, mind deve estar se uh, referindo a Abraão como a outra thought mulher, about, porque oh, eu não maybe vou conseguir dar filho para he's ele. saying that it Então must come aí from fez uma Abraham, proposta, from another né, woman, e because I Agar, sua cannot give serva, him foi dada child. por mulher para Then she Abraão made a e proposal gerou a to Ismael. give her servant, E maid Paulo, servant, to foi Abraham. muito ousado em And then fazer Ishmael was born.
And Paul was very bold to make this, to say that Agar represents Jerusalem, the earthly Jerusalem, the Jews, that the son born of the bondservant represents the law, the bondwoman represents the law. That would cause much trouble with the Jews. And the church, thank God, is in the line of Sarah, who is the free woman, who bore a child according to the promise. And Sarah represents the heavenly Jerusalem, the Jerusalem above, which is our mother, the church. And Paul says that these are two covenants, one according to the law and another one according to the promise. That's why, saints, we must be full of joy. We are not part of the covenant according to the law, the bondwoman, the child of the bondwoman. We are part of the promise. We are children of the free woman. This means that we are children of grace. We are born of grace. Verse 27, rejoice, O barren. You, indeed, Agar, when she was pregnant, can you think psychologically what was going on Sarah's mind? She felt abandoned. Rejoice, O barren, you who do not bear. The other one could have children, the other one couldn't. And the Lord reverted that situation. So the one who could not give birth now has become the mother of a multitude, the stars in heaven. That's why this is the heavenly Jerusalem, Jerusalem above. So thank the Lord, these descendants are so many. So we are we brethren, as Isaac was, are children of promise. But as he who was born according to the flesh, then persecuted him who was born according to the Spirit. Even so it is now. So nowadays is the same thing. We went through persecution, through struggles. This is a principle which will last until the Lord's return. The one who is born according to the flesh will persecute the one who is born according to the Spirit. The one who's born according to the Spirit is part of the heavenly sphere. Our roots, we can be persecuted, but our roots are from above. Nothing will hit us. Nevertheless, verse 30, what does the scripture say? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. Whoever follows the law and not Christ will not be the son of the free woman. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. So here it concludes in a wonderful way. Indeed, we cannot turn back to the law. In other words, we are not those who practice the law, but we can easily trust in our flesh, on our strength, we can do our work with our eloquency, and that won't produce anything. How enjoyable is to see the flow of the Spirit doing all things. It is not our own capacity, our own merit. It's the Spirit making things happen. So that's why I say
The only thing we want is the reward, the inheritance. On that day, yes, we will ask for our inheritance. When the Lord comes back, we want to participate with the Lord reigning for 1,000 years. This is our reward, to be His priests and kings. Now it's with you. Amen, Lord Jesus. Livre. Ó Senhor Jesus. E realmente Lord isso ficou muito Jesus, claro para nós, né? Quando a very gente clear for us. tenta fazer as coisas por nós mesmos, por nossa Try to do capacidade, things of our own nosso, capacity, pela nossa habilidade, ourselves, nós our estamos sendo os abilities. filhos da escrava, né? We are the Achando children que é por of the nossa slave, força, por nosso poder, thinking that it's by our como strength, by a our lei, né? A power, lei vem todo esse like the tempo law. levando o The homem law a came achar all que the time. poderia fazer algo I think the para man could do Deus something baseado no esforço próprio. É uma enganação based on our tremenda, own né? strength. E hoje o Senhor está And mostrando para really nós que não é por tremendous. And isso. really, the Lord is Não showing é por us força, não é that por it's not that. poder, não é por It's not by our capacidade, strength. mas It's é not by our pelo capacity or Espírito. power. Isso It's by the é Spirit. maravilhoso. E como o Dom Pedro It's falou, por mais que marvelous. nós estamos, nós But the Bible somos says filhos da livre. Nós vivemos that we na are era children, da graça. Nós temos a and we enter liberdade into do the grace. Espírito, We have the freedom. mas temos que tomar But um pouco de cuidado, muito cuidado, we para need to be não careful, cair na cilada very careful. de achar que a And gente not entering, pode not fazer doing alguma anything coisa, de achar que a gente tem that you capacidade think de that we fazer can alguma do coisa, anything, que o Senhor that vai we have usar uma capacity to do habilidade anything, X, Y ali para fazer that, a that, obra dele, né? Ó Senhor that we need Jesus, to, que that we mensagem can do anything to maravilhosa do essa, né? work. E realmente o irmão Lord Pedro Jesus, falou, Paulo foi Brother muito Pastor said, corajoso, né? Falar isso that aqui was para very os judeus, né, courageous. irmão Pedro? Falar para eles, ó, vocês Paul são was very, todos aí taking da me to the descendência da Jews. escrava. Ó Senhor Jesus, graças a Deus que fazemos parte da Jerusalém Thank the Lord celestial. A raiz está Amém. that invertida, we are part of a the árvore celestial está na Amen. Jerusalem, cabeça, a raiz está no céu. Ó Senhor and that Jesus, our benção, roots are in the aleluia. heavens. Amen. Blessing. Amém, louvado seja o Senhor, né? Eu vejo que Amen. Praise grande the Lord. privilégio nós What a great temos de privilege viver nessa época that we have onde o Espírito living in está this se time derramando, está trazendo where the tanta Spirit is luz pouring para out, nós, né? E giving agora us so essa much light clareza de que nós somos and that livres, né? clarity A lei that we are escraviza, free, mas nós somos livres that the em law Cristo, binds né? us, Com o but we've been Espírito freed in disponível, Christ executando a for the voz de Spirit comando. E nós ainda como that uma we, ferramenta of a útil voice of para Deus, command. né? Desde que nós permitamos que o Espírito faça And a every obra, time né? so we Por allow meio da that the palavra. Spirit is Louvado the one that seja o does the Senhor. work. Amém. So praise the Lord. André, agora Amen. sua última palavra. André, Olha, now como is você falou, the last words. quanto desfrute, né? Brothers, Mas agora o irmão Pedro how lendo much essa última enjoyment that parte, was. I was a, just focusing on this last a part. lei é escravidão, certo? Então, assim, a The gente law pensa, binds us. fazer as coisas com a nossa capacidade e tal, mas na verdade é Oh, doing só things a with gente não estar capacity, but nessa truly, fonte maravilhosa, nesse we're espírito now in desesperado de this, busca de Abraão, the porque part of Deus marvelous faz and we're waiting for him. as coisas por meio da sua palavra. The Abraão, mesmo Lord sendo o does pai da things fé, through ele his word. também teve Abraham is the father of the faith. esse momento onde ele gerou, né, da And he had that Agar moment algo da sua própria capacidade. with a A guy gente não trying to do of pode his own descuidar por capacity. nenhum momento, né? E outra coisa que We fala aqui em cannot Gálatas é lança be fora escravo. E eu in sempre our falo, own moment. não, Ó Senhor. não tem bem nada disso, de continuar They vivendo have no aquela good vida in any of that. religiosa. A gente tem essa And the religious oportunidade de ter essa mindset vida como Abraão to have the teve, opportunity, de like just ter like o Abraham Senhor, had, aquele coração de busca, believing in the Deus Lord, encontrá-lo, né? E seeking o irmão the Pedro Lord, lembrou and em the Hebreus Lord 6, eu não find tinha us. percebido, né? The Hebrews 11:6 ele seek está us. falando de Abraão. I don't E ele fala de realize galardão. he's Galardão talking ele about falou para Abraham. Abraão quando ele falou que ele era o escudo He's dele talking e ele about não the tinha error, parado lá. Então, e aí inheritance. vem Noé no meio, não tinha entendido também, né, And irmão then Pedro? also Porque, claro, depois Noah da all of a época sudden de pops Noé up que there. veio a época da idolatria. There was a time in Mas Noah Abraão não se the preocupava time of the com as flood, suas próprias coisas. Ele não se but preocupava Abraham com o was seu not worried about benefício. his own Ele things, buscava of his own o benefit. Deus He seeked God, que era o Deus dos céus, que não eram os ídolos. Então, assim, the irmãos, God of the que heavens. momento bonito que a gente está vivendo hoje, um And it's momento a marvelous intenso moment na that we are living palavra. through. Não dá para Entering descuidar. the word. Como o We Gustavo cannot Lima be, falou, não adianta ir para uma igreja, né, Danilo, sem adolescente, right? sem palavra, Now we cannot, sem it's like we TCI. cannot go to a church like, without Inclusive, teens, like irmão, without mesmo esse TCI, momento de investidores do reino que a TCS, gente está vivendo, the kingdom por investors causa that we're dessa living palavra, é today. por causa desse It's encontro com because of Deus, this né? A one. gente é amigo de That Deus, being together with né? God, which Nessa are we mensagem with o Pedro God. falou, né? Tem And the são message duas that he coisas que você spoke, fala, Abraão teu amigo,
Mas se não me engano, em Second Isaías ele Corinthians, it says fala, that he Abraão has é a, meu amigo, né? Então, that veja Abraham como has an isso enemy. na nossa vida Abraham has a hoje, então a friend. gente sendo útil, God, graças ao Senhor, God is né? our Isso é friend. maravilhoso. Irmão Pedro, And o something senhor marvelous as well. começou a falar dessa questão de Abraão, acho que lá em São He Paulo started ainda, né? speaking on the matter of Que Abraham. até a gente começou a ter um pouco de comunhão, não pode ser, não veio We do had a little bit of nada. a fellowship. Foi forte essa experiência de Abraão. E é, It was powerful the experience of Abraham. entregar totalmente a nossa vida. It's powerful that when we have the experience with finding the Lord. Poder ter essa experiência It's a privilege que it Abraão is teve, mas na igreja, that com Abraham todos, had, com essa Jerusalém but now the church, all celestial, of né? us, Nós somos todos filhos da the celestial, promessa. E é isso que o Senhor Amém. está know that we're part of the selando por meio promise. né, dos milagres que estão That, acontecendo. Graças ao that the Senhor. Lord is sealing over the miracles that are E occurring. agora, Amen. André, escolhe irmão aí You para know, orar, para André, finalizar. O pick Neto pick está one of the estreando, né? brothers Nunca participou. to É, conclude and Para mim, é pray. o Neto que faz a oração Neto final. is the one that's Amém. going Senhor to tell amém, me today. Jesus, Senhor, amém. obrigado, Senhor. Amen. Amen. Lord Amém. Jesus, O thank you, Senhor, o Lord. Senhor é um Deus de promessa. Amém. É, Thank you, Lord, because you are Acha em God of nós um promise. coração disponível. Amém. Deus Thank you amém, finding us in the abençoe. heart that's Senhor ready. Jesus, abençoe amém. Lord todos Jesus, que assistiram essa live, que ainda vão Sim, assistir. all those who Que have o Senhor listened to também this possa live, visitar, watch this abençoar, live, Amém. porque o Senhor é um and you Deus can bless them. abençoador. Amém. amém, And you Seja can o take Senhor. Amen. Abençoa o amém, Pedro, continua sustentando. respect, Abençoa o André também, que guide tem them, Amen. servido tanto tempo aqui na live. André, Os amém, demais, serving so much time. também o irmão Danilo, lá o estado do That's Mato our brother Grosso, o estado Danilo, do Goiás, amém, toda a região serving 1, Mato todo o Grosso, amém, Brasil. Senhor Region Jesus, 1. nós Amen. queremos a te amém, agradecer, Lord porque o Jesus, nosso Deus é um amém. Deus abençoador, Amém. and galardoador. God is there Nós with queremos we tomar got posse guidance, dessa promessa. blessings Amém. Jesus é o Amen. Senhor. Amém. on this promise. Amém. Amen. 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 Obrigado, foi muito Thank you very gostoso, much. muito gostosa essa It was live. very Deus enjoyable, abençoe very todos enjoyable que estão live nos stream. acompanhando e uma boa noite a todos. May Amém. God bless all of Amém. you Boa noite. following us, and good night. Thank you all, guys. Goodbye.